cemitério de São Vicente sempre teve uma aura sombria, com suas lápides antigas e árvores centenárias. As pessoas da cidade evitavam passar por ali depois do anoitecer, mas para mim era apenas o lugar onde trabalhava há mais de 30 anos como coveiro. Meu nome é Joaquim, e eu conheço cada canto daquele cemitério como a palma da minha mão. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, estava escavando uma nova cova. O trabalho era solitário, mas eu já estava acostumado com o silêncio e a companhia dos mortos. Porém, enquanto cavava, ouvi um som estranho, um sussurro baixo que parecia vir de todos os lados. Parei por um momento, olhando ao redor, mas não vi nada além das sombras projetadas pelas lápides. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei ignorar a sensação de ser observado e voltei ao trabalho. Enquanto continuava a cavar, o sussurro parecia crescer em intensidade, como se várias vozes estivessem se juntando em um coro sinistro. A pá encontrava resistência no solo duro, mas era o som que realmente me incomodava. Olhei ao redor mais uma vez, mas tudo estava quieto e imóvel, exceto pelo vento que balançava suavemente as folhas das árvores. De repente, senti um frio intenso, como se uma rajada de vento gelado tivesse passado por mim. O frio era tão penetrante que meus dedos ficaram dormentes e meu hálito se transformou em vapor visível. Nunca tinha sentido algo assim antes, nem mesmo nas noites mais frias de inverno. Foi então que vi uma figura ao longe, entre as lápides. Parecia ser uma mulher, vestida com um vestido antigo, que brilhava sob a luz da lua. Ela estava parada, imóvel, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou e eu congelei no lugar, sem saber se devia gritar, correr ou tentar me aproximar. "Quem está aí?" Minha voz saiu trêmula e baixa, quase um sussurro. A figura não se moveu, mas os sussurros ao meu redor ficaram mais altos, quase ensurdecedores. Decidi me aproximar, movido por uma curiosidade mórbida e uma estranha sensação de dever. Conforme me aproximava, a figura da mulher parecia se desfazer na névoa que começava a se formar. Quando finalmente cheguei ao local onde a tinha visto, não havia ninguém ali, apenas uma lápide antiga e gasta pelo tempo. Iluminei a lápide com minha lanterna e li o nome esculpido: Catarina Almeida, 1845 a 1872. Um calafrio percorreu minha espinha ao perceber que aquela mulher tinha morrido há mais de um século. Enquanto tentava processar o que tinha acabado de ver, ouvi um som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas novamente não havia ninguém. O cemitério estava deserto, mas a sensação de ser observado era esmagadora. Voltei à cova que estava escavando, tentando me concentrar no trabalho. Mas a curiosidade e o medo me faziam olhar para trás a cada poucos minutos. Foi então que, ao cavar mais fundo, minha pá encontrou algo duro. Ajoelhei-me e comecei a remover a terra com as mãos, revelando uma pequena caixa de madeira, desgastada e coberta de musgo. Com cuidado, abri a caixa e encontrei um diário antigo e um medalhão. As páginas do diário estavam amareladas e frágeis, mas ainda legíveis. Comecei a ler e logo percebi que era o diário de Catarina Almeida. Suas palavras revelavam uma história de amor, tragédia e mistério. Ela escrevia sobre um noivo que nunca voltou da guerra e sobre uma maldição que parecia perseguir sua família. Enquanto lia, o ar ao meu redor ficou ainda mais frio e os sussurros tornaram-se lamentos angustiantes. Olhei ao redor freneticamente, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Foi então que ouvi uma voz clara e distinta, diferente dos sussurros: "Ajude-me a encontrar paz." A figura de Catarina apareceu novamente, agora mais próxima, seus olhos cheios de tristeza e desespero. "Por favor, ajude-me a descansar," ela sussurrou, e eu soube que tinha que fazer algo. Segurando o diário e o medalhão, comecei a recitar as últimas palavras que ela havia escrito, um ritual que parecia ser sua última esperança de paz. Enquanto recitava as palavras, uma luz suave e calorosa começou a emanar do medalhão, iluminando a figura de Catarina. Seu rosto, antes marcado pela dor,
agora mostrava um semblante de paz e gratidão. Ela começou a desaparecer lentamente, como se estivesse finalmente encontrando descanso. De repente, tudo ficou em silêncio. O frio intenso desapareceu e a sensação de ser observado se foi. O cemitério estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali por alguns momentos tentando entender o que acabara de vivenciar. Com o diário e o medalhão guardados, voltei ao trabalho, sentindo uma paz inexplicável. Na manhã seguinte, contei ao administrador o que havia ocorrido, e ele olhou para os objetos com reverência. Desde aquela noite, o cemitério de São Vicente ficou mais tranquilo, e as aparições cessaram. Continuo meu trabalho como coveiro, mas agora, ao caminhar pelo cemitério, sinto que Catarina finalmente encontrou paz. E assim, mesmo na morte, as histórias encontram seu fim. Eu sempre achei que a vida de um coveiro seria solitária, mas tranquila. Meu nome é Miguel e trabalho no cemitério El Pardo, nos arredores de Madrid. Desde que comecei, há quase uma década, nunca tive motivos para temer o local. Mas uma noite de outono isso mudou completamente. Era uma noite particularmente fria e eu estava terminando meu turno mais tarde do que o habitual. O vento assobiava entre as lápides e as folhas secas dançavam ao redor dos túmulos. Enquanto me preparava para fechar o portão principal, algo me chamou a atenção. Uma luz fraca brilhava perto do antigo mausoléu da família Lopes, uma área que raramente era visitada. Curioso e preocupado que pudesse ser algum vândalo, peguei minha lanterna e fui verificar. À medida que me aproximava, a luz parecia se mover, oscilando como se fosse carregada por alguém. Mas ao chegar mais perto, percebi que não havia ninguém ali. Enquanto me aproximava do antigo mausoléu da família Lopes, o brilho da luz tornou-se mais intenso, mas ainda não havia sinal de ninguém. O portão de ferro do mausoléu estava entreaberto, algo que eu sabia ser impossível, pois sempre o trancava ao fim do dia. Empurrei a porta com cautela, o rangido ecoando no silêncio da noite. Dentro do mausoléu, as paredes estavam cobertas de teias de aranha, e a poeira acumulada indicava que ninguém entrava ali há anos. No centro, vi uma vela acesa sobre um altar de mármore, ao lado de um velho retrato de família. O retrato mostrava um casal elegante do século XIX, com duas crianças pequenas, todos com expressões graves e olhares penetrantes. Enquanto inspecionava a sala, ouvi passos suaves atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas novamente não vi nada. Apenas o silêncio e a escuridão me cercavam. Decidi que era hora de sair dali e relatar o incidente. Mas ao tentar abrir a porta, percebi que ela estava trancada. Um pânico gelado tomou conta de mim. Tentei forçar a porta, mas ela não se movia. De repente, a vela se apagou e fui envolto por uma escuridão completa. Meu coração disparou e a única luz vinha da minha lanterna, que começava a falhar. No meio do pavor, ouvi um sussurro. Era uma voz fraca, quase um gemido, que dizia algo incompreensível. A voz parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando nas paredes de pedra. Decidi explorar o mausoléu mais a fundo, esperando encontrar uma saída ou pelo menos uma explicação. Ao entrar em uma sala adjacente, notei que o chão estava coberto de inscrições estranhas, como se alguém tivesse gravado símbolos no mármore com unhas ou uma ferramenta afiada. No centro da sala, havia um pequeno baú de madeira. Aproximei-me do baú com cautela e, ao abri-lo, encontrei uma coleção de antigos papéis amarelados e um medalhão de prata. Peguei o medalhão, sentindo um frio intenso irradiar dele, e comecei a folhear os papéis. Eram cartas escritas em uma caligrafia elegante, revelando uma história de traição e vingança. Descobri que a família Lopes tinha sido amaldiçoada por um antigo empregado, que jurou vingança depois de ser injustamente acusado de roubo e condenado à morte. Enquanto lia as cartas, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e vi a figura de uma mulher, vestida com roupas antigas, flutuando no ar.
Seus olhos estavam fixos nos meus e um sorriso macabro se formava em seus lábios. "Você não deveria estar aqui", ela disse em um tom gelado. Tentei responder, mas minha voz falhou. Ela começou a se aproximar lentamente e o ar ao meu redor ficou ainda mais frio. A figura parou a poucos centímetros de mim, estendeu a mão e tocou o medalhão que eu segurava. No instante em que seus dedos tocaram o metal, uma dor aguda atravessou minha cabeça, como se algo estivesse tentando invadir minha mente. De repente, tudo ao meu redor começou a girar e eu perdi o equilíbrio. Caí de joelhos, ainda segurando o medalhão. As visões invadiram minha mente, imagens de sofrimento, traição e mortes violentas. Senti-me parte daquela maldição, como se estivesse vivendo cada momento de dor que aquela família havia sofrido. Com um esforço tremendo, soltei o medalhão e as visões cessaram instantaneamente. A figura da mulher desapareceu e a vela no altar acendeu-se novamente, lançando uma luz fraca na sala. A porta do mausoléu abriu-se com um rangido, como se me libertasse da prisão sobrenatural. Levantei-me, ainda trêmulo, e saí do mausoléu, fechando o portão atrás de mim. O cemitério estava novamente em silêncio, mas a sensação de ser observado persistia. Sabia que a maldição da família Lopes era real e que, de alguma forma, eu havia sido envolvido em sua trágica história. Deixei o mausoléu para trás, ainda sentindo o peso do que havia acontecido. O vento frio da noite parecia menos ameaçador agora, mas a sensação de ter testemunhado algo que deveria permanecer enterrado não me abandonava. No dia seguinte, relatei o incidente ao administrador do cemitério. Ele me ouviu com atenção, mas sua expressão indicava que não sabia o que pensar. Essas histórias antigas, sempre houve rumores sobre a família Lopes e aquela maldição, ele disse balançando a cabeça. Apesar do ceticismo, ele me permitiu guardar o medalhão e as cartas, acreditando que poderiam ser de valor histórico. Guardei-os em um lugar seguro, mas nunca mais voltei ao mausoléu da família Lopes. As visões e a figura da mulher assombravam meus sonhos, e a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Continuei trabalhando como coveiro, mas agora com uma nova compreensão das forças que habitam o cemitério. Às vezes, ao caminhar entre as lápides à noite, sinto um frio repentino e ouço sussurros distantes, como se as almas inquietas ainda buscassem vingança ou redenção. A história da família Lopes e sua maldição permanece um mistério, e talvez seja melhor assim. Algumas coisas não devem ser desenterradas, e alguns segredos devem permanecer nas sombras. Se algum dia você se encontrar no cemitério de El Pardo à noite, evite o antigo mausoléu. Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente. Posso dizer que trabalhar como coveiro em um pequeno cemitério no interior da Nova Inglaterra sempre foi uma tarefa tranquila. Meu nome é Thomas e já estou nesse trabalho há mais de 20 anos. Conheço cada lápide, cada árvore e cada sombra que dança sob a luz da lua. No entanto, uma noite de outono, algo aconteceu que me fez questionar tudo o que eu sabia. Era uma noite escura e fria, com uma neblina densa cobrindo o cemitério. Estava terminando minha ronda noturna quando notei algo estranho. Uma das sepulturas que eu sabia estar completamente fechada e lacrada parecia ter sido aberta. A terra estava remexida e o caixão ligeiramente fora do lugar. Aquilo não fazia sentido. Ninguém deveria estar ali, e nenhum enterro estava programado para aquele dia. Decidi investigar mais de perto, preocupado que vândalos tivessem profanado o túmulo. Peguei minha lanterna e me aproximei lentamente, o silêncio do cemitério tornando o ambiente ainda mais inquietante. Ao me aproximar da sepultura remexida, a luz da minha lanterna revelou que o caixão estava ligeiramente aberto. Um arrepio percorreu minha espinha. Abri a tampa do caixão com cuidado, esperando encontrar um corpo, mas em vez disso, encontrei o vazio. O caixão estava completamente vazio, exceto por algumas marcas de arranhões no interior da tampa.
como se alguém tivesse tentado sair de dentro. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, ouvi um som estranho vindo de um dos mausoléus próximos. Era um som baixo e gutural que parecia um misto de gemido e choro. Decidi verificar, guiado pela lanterna e pelo meu senso de dever. A cada passo, o som ficava mais alto e mais claro. Ao chegar ao mausoléu, percebi que a porta estava entreaberta, algo que nunca deveria acontecer, pois todas as portas dos mausoléus são trancadas e seladas. Empurrei a porta com cautela e entrei. O som gutural agora soava como um lamento de agonia. A lanterna iluminou as paredes cobertas de musgo e teias de aranha, mas não havia sinal de ninguém. De repente, o som parou, e um silêncio opressivo tomou conta do lugar. Senti uma presença atrás de mim e virei-me bruscamente, mas não vi ninguém. Só então notei que havia algo gravado na parede oposta. Aproximei-me e vi que era um nome: Eleanor. Eleanor era uma jovem que havia sido enterrada ali há cerca de um mês. A lembrança de seu funeral estava fresca em minha mente. Ela tinha morrido tragicamente em um acidente de carro, e seus pais ainda visitavam sua tumba regularmente. O que estaria acontecendo ali? Enquanto eu tentava entender, ouvi um som de passos lentos e arrastados atrás de mim. Virei-me novamente e vi uma figura sombria na entrada do mausoléu. A figura estava encurvada, com o rosto coberto por uma longa cabeleira escura. Eleanor? Minha voz saiu trêmula e fraca. A figura levantou a cabeça e eu pude ver seu rosto pálido e olhos vazios. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Em vez disso, ela estendeu a mão em minha direção. A mão estava fria e ossuda, e quando tocou minha pele, um calafrio percorreu meu corpo. Ajude-me, ela finalmente sussurrou, a voz fraca e cheia de dor. Recuei instintivamente, mas a figura parecia mais sólida a cada momento. Ela se aproximou lentamente, os olhos fixos nos meus. Por favor, ajude-me, ela repetiu, e desta vez senti uma onda de compaixão misturada com terror. Decidi tentar falar com ela, apesar do medo crescente. O que aconteceu, Eleanor? Como posso ajudar você? Ela apontou para o caixão vazio do lado de fora. Eles me tiraram, ela sussurrou. Não posso descansar. A compreensão começou a se formar em minha mente. Alguém tinha profanado seu túmulo e removido seu corpo. Quem fez isso? Perguntei, mas ela não respondeu. Em vez disso, começou a desaparecer lentamente como névoa ao vento. Saí do mausoléu, sentindo a responsabilidade de resolver aquele mistério. Olhei novamente para o caixão vazio e as marcas de arranhões no interior. Quem quer que tivesse feito aquilo, não tinha apenas roubado um corpo, mas perturbado o descanso de uma alma. Senti uma urgência em encontrar respostas. Decidi verificar o livro de registros do cemitério, onde todas as visitas e atividades eram anotadas. Voltei ao escritório e folheei as páginas até encontrar o dia do enterro de Eleanor. Tudo parecia em ordem, exceto por uma nota estranha sobre uma visita fora de hora alguns dias depois do funeral, feita por um homem que ninguém conhecia. Voltei ao cemitério e comecei a investigar as áreas ao redor da sepultura de Eleanor. A neblina densa tornava difícil enxergar longe, mas minha lanterna iluminava pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos. Encontrei marcas de passos na terra molhada, levando para fora do cemitério em direção a uma trilha na floresta próxima. Segui as marcas determinado a encontrar o responsável. A trilha me levou a uma cabana velha e abandonada, escondida entre as árvores. A porta estava entreaberta e um cheiro nauseante de decomposição vinha de dentro. Entrei com cuidado, segurando a lanterna firmemente. No chão da cabana encontrei o corpo de Eleanor, envolto em panos sujos e rodeado de símbolos estranhos desenhados no chão. Parecia que alguém havia tentado algum tipo de ritual macabro. Senti um nó na garganta e a necessidade urgente de devolver Eleanor ao seu túmulo. Peguei o corpo com cuidado e voltei ao cemitério. Ao colocar Eleanor de volta em seu caixão, senti um estranho alívio, como se uma pesada sombra tivesse sido levantada.
Enterrei o caixão novamente e murmurei uma prece, pedindo que ela finalmente encontrasse paz. No dia seguinte, informei o administrador do cemitério sobre o que havia acontecido. Ele chamou a polícia, que começou a investigar a cabana e os símbolos encontrados. Embora nunca tenham encontrado o responsável, o cemitério de El Pardo permaneceu em paz desde então. Eu continuei meu trabalho como coveiro, mas a experiência me deixou com uma nova perspectiva sobre o que pode acontecer após a morte. Confesso que trabalhar como coveiro no cemitério de St. Michael, na Irlanda, sempre foi uma tarefa solitária, mas pacífica. Me chamo Declan e tenho orgulho do meu trabalho. Conheço cada canto do cemitério, cada lápide e cada nome esculpido nelas. Mas uma noite, algo aconteceu que mudou minha percepção para sempre. Era uma noite clara, com a lua cheia iluminando o cemitério. Estava terminando minha ronda noturna quando ouvi um som estranho vindo de uma das seções mais antigas do cemitério. Era um som baixo, quase um gemido, que parecia vir debaixo da terra. Preocupado que algum animal tivesse ficado preso, decidi investigar. Segui o som até uma antiga lápide de granito, coberta de musgo e parcialmente desgastada pelo tempo. O som ficou mais forte à medida que me aproximava, e um arrepio percorreu minha espinha. Agachei-me ao lado da lápide e coloquei meu ouvido perto do solo. O gemido era agora claramente audível e parecia um lamento humano. O som era perturbador e impossível de ignorar. Peguei minha pá e comecei a cavar ao redor da lápide, minha mente lutando para entender o que poderia estar causando aquele som. Cada vez que a pá encontrava a terra, o lamento parecia ficar mais intenso, quase desesperado. Depois de cavar por algum tempo, encontrei um caixão antigo de madeira. Ele estava desgastado e frágil, claramente tendo passado décadas debaixo da terra. Com muito cuidado, abri a tampa, esperando encontrar apenas restos mortais. Em vez disso, encontrei algo que me fez congelar de medo. Dentro do caixão, havia um homem, vivo, mas emaciado e pálido, com olhos arregalados de terror. "Ajude-me", ele sussurrou, sua voz rouca e fraca. Eu o puxei para fora do caixão, sentindo o frio de sua pele e a fragilidade de seus ossos. "Como você veio parar aqui?" Perguntei, mas ele apenas sacudiu a cabeça, incapaz de responder. Levei-o para o meu pequeno escritório no cemitério, tentando aquecê-lo e dar-lhe água. Enquanto ele descansava, observei suas roupas. Eram de outra época, como se tivesse sido enterrado há muito tempo. Mas como poderia estar vivo? Nada fazia sentido. Ele finalmente conseguiu falar, ainda tremendo de frio e medo. "Meu nome é Jonathan", ele começou. "Fui enterrado vivo." Jonathan contou-me uma história horrível. Disse que havia sido vítima de uma disputa familiar e, após ser dado como morto, foi enterrado vivo por seus próprios parentes gananciosos. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas tinha sobrevivido em um estado de quase morte, acordando apenas quando ouviu meus passos e sentiu a terra se mover. Enquanto ouvia sua história, a luz da lanterna começou a piscar e a temperatura na sala caiu abruptamente. Jonathan olhou ao redor, os olhos cheios de pânico. "Eles estão vindo", ele sussurrou, a voz quase inaudível. "Eles não me deixarão ir." Antes que eu pudesse perguntar quem eles eram, a porta do meu escritório se abriu com um estrondo e uma rajada de vento gelado entrou, apagando a lanterna. Fiquei paralisado de medo, mas consegui acender a lanterna novamente. Jonathan estava de pé, olhando fixamente para a porta aberta. "Você precisa me ajudar a acabar com isso", ele implorou, "ou eles nunca irão parar." Sem outra opção, decidi ajudar Jonathan. Ele me guiou de volta ao cemitério, até a sepultura de onde o havia tirado. "Enterre o caixão novamente", ele disse, "mas desta vez coloque isso dentro." Ele entregou-me uma pequena cruz de prata que estava pendurada em seu pescoço. "Isso vai acalmá-los." Relutante, fiz o que ele pediu. Coloquei a cruz dentro do caixão e enterrei-o novamente, sentindo o peso da situação e a urgência em seus olhos.
Assim que terminei de cobrir o caixão com terra, o ar ao nosso redor começou a se aquecer e a sensação opressiva diminuiu. Jonathan suspirou aliviado. Eles não vão mais me perseguir, disse ele com um leve sorriso de gratidão. Obrigado, Declan. Você me deu uma segunda chance. Mas antes que eu pudesse responder, ele começou a desaparecer lentamente como uma miragem se dissipando ao vento. Fiquei ali, atordoado, tentando processar o que acabara de acontecer. A única evidência do que ocorrera era a cruz de prata que agora estava enterrada com o caixão. Continuei meu trabalho como coveiro, mas a experiência com Jonathan me deixou marcado. Nunca falei sobre o que aconteceu naquela noite, mas sempre que passava pela sepultura onde o encontrei, sentia uma estranha paz. O administrador do cemitério notou a mudança em mim e perguntou se algo estava errado. Apenas sorri e disse que tudo estava bem. A história de Jonathan ficou comigo, um segredo entre mim, as sombras do cemitério e agora você.